Queridos e amados irmãos, mais uma vez queremos saudar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria poder estar mais uma vez adentrando dentro do seu lar, neste momento em que estamos participando da programação EBD na web. A nossa saudação com a paz do Senhor Jesus a todos os nossos queridos ouvintes. Queremos agradecer a Deus, um grande privilégio de poder estarmos aqui. E esse agradecimento se estende ao nosso querido pastor, presidente, pastor Roberto José dos Santos, e também o nosso querido pastor Renato Torres, que é o superintendente da Escola Bíblica Dominical. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando toda esta liderança. Nós temos nesta hora, neste dia, o tema da nossa lição de número 8, a tentação de fugir do julgamento de Deus. O texto principal está em Jeremias, capítulo de número 17, e o verso 5, que diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e que faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Agora vamos para a nossa leitura do texto bíblico em classe, que está registrado em Jeremias, capítulo 17, versículo 1 ao 10. Nos diz assim a palavra de Deus: O pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro, com ponta de diamante gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques e das árvores verdes sobre os altos outeiros. Ó minha montanha no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também a teus altos por causa do pecado, em todos os teus termos. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes, morará nos lugares secos, no deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja a esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. No ano da sequidão, não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Esta lição ela divide-se em 3 tópicos. O primeiro, o cenário em Judá. O segundo ponto vai falar sobre maldito o homem que confia no homem. E o terceiro ponto vai dizer, é melhor confiar no Senhor. Para nossa breve meditação, vamos, de modo sucinto, dar um panorama rápido no que diz respeito ao cenário em Judá. E neste cenário encontra-se o profeta Jeremias.
A sociedade, na época, estava se deteriorando, primeiro, econômica, política e espiritualmente. A decadência desta sociedade, ela divide-se em três partes. Primeiro, economicamente, politicamente e espiritualmente. As guerras dominavam o cenário mundial. E, em terceiro lugar, a palavra de Deus era considerada ofensiva. Dentro desse contexto é que vem aparecer o profeta Jeremias, que era filho de um sacerdote, nascido na cidade de Anatote. Ele profetizou cerca de 40 anos, entre o ano 626 ao ano 586, e ele viveu para testemunhar as invasões babilônicas de Judá, que resultaram na destruição do Templo de Jerusalém. Embora fosse profeta escolhido e viveu num contexto de muita perseguição, Jeremias nunca deixou de ser um dos mais ousados e corajosos profetas. Apesar da grande oposição, ele cumpriu fielmente a sua chamada profética para advertir seus concidadãos de que o juízo divino estava às portas. Nós também podemos dar uma informação a título de embasamento no momento, no que diz respeito ao serviço de Jeremias como profeta. Ele teve um ministério que foi marcado pela rejeição. Se você observar na sua Bíblia, em Jeremias, capítulo 11, do 19 ao 21, você vai verificar que Jeremias ele vai sofrer rejeição pelos seus vizinhos. Posteriormente, no capítulo 12, versículo 6, ele será rejeitado pelos seus familiares. No capítulo 20, e o versículo 1 e 2, ele será rejeitado pelos sacerdotes e pelos profetas. O capítulo 26 e o versículo 8 até o 16, nós vamos verificar que ele será rejeitado pelos seus amigos. E também, no capítulo 36 e versículo 23, ele vai ser rejeitado pelo rei. Depois você verifica essas informações. Além de toda essa rejeição, a Bíblia diz que Jeremias foi colocado no cepo. Isso nós encontramos no capítulo 20, versículo 2. Posteriormente, ele foi lançado numa cisterna de lama, no capítulo 38, versículo 6, e, por fim, foi levado à força para o Egito. Isso você vai ver no capítulo 43. Enfim, a trajetória de Jeremias dentro do cenário de decadência, o cenário onde ele exerceu o seu ministério, ele é envolvido em oposições, em embates com profetas que tinham a coragem de desfazer das profecias que Jeremias profetizava. A exemplo disto, nós vamos verificar aqui no capítulo 2 de Jeremias, e o versículo 13, por exemplo: porque o meu povo fez duas maldades a mim me deixaram o manancial das águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Esta é uma informação dada sobre o profeta a nível do seu ministério. A Bíblia também nos informa que ele foi escolhido por Deus. Isso está registrado no capítulo 1, versículo 5 em diante, quando diz:
Antes que formasse no ventre eu te conheci, e antes que saíste da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, que não sei falar porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Estendeu o Senhor a mão, tocou-me a boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Bem, dissemos aqui que a palavra de Deus naquela época era algo ofensivo, porque o cenário era de uma sociedade que estava falida, estava se deteriorando a nível econômico, a nível político e também a nível espiritual. Então, nós vemos aqui o profeta lendo no seu texto, no capítulo 17, versículo 1 ao 10, que é a leitura que acabamos de ler. O pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Nós vemos aqui que o profeta ele vai cumprir fielmente a chamada que ele recebeu. A palavra que ele traz é uma palavra de advertência. O tema desta lição é a tentação de fugir do julgamento de Deus. Quando a nação percebeu que os juízos de Deus estavam acontecendo, eles tomaram uma iniciativa de pedir socorro a nações vizinhas, como nós podemos verificar em Isaías, capítulo de número 31. Vamos ver o que a Bíblia nos diz. Isaías, capítulo 31 e versículo 1 em diante, diz o seguinte: Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos, têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. De que vai valer pedir socorro a nações vizinhas se não pedem socorro ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel? Deus poderia reverter a situação se houvesse quebrantamento, se houvesse humilhação, se houvesse uma volta para o altar. Deus exigiu, falando pela boca do profeta, que o povo desse ouvido, mas não deram ouvido, preferiram buscar, preferiram implorar ajuda de pessoas de fora, mas de nada valeria, porque isso não ia invalidar o juízo que já estava por vir. Então, nós vemos aqui no segundo ponto desta lição: maldito o homem que confia no homem. O que é que a Bíblia quer dizer com isso? É aquele que confia na sua capacidade, no seu intelecto, na sua força. Como disse e repito, de nada valeria a nação Israel pedir socorro a terceiros, porque o juízo de todo jeito viria, e provavelmente as nações que se intervissem nessa situação também poderiam sofrer. Mas o profeta segue dizendo: maldito o homem que confia no homem. O texto está escrito: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Aí o texto vem dizer: será como a tamargueira no deserto, não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos, no deserto, na terra salgada e inabitável.
Mas de contrapartida a esta situação, quando a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, o versículo 7 vem dizer, bendito o varão que confia no Senhor e cuja a esperança é o Senhor. Por quê? Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, mas sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se fadiga, nem deixa de dar fruto. Graças a Deus por esta palavra. Então, quando Jeremias profetizou, não acreditaram, não deram crédito, não quiseram aceitar. Ele sofreu oposições, profetizava algo de manhã e à tarde aparecia um outro profeta com o poder de persuasão e o povo acreditava no falso profeta e desprezava as profecias de Jeremias. Ele é conhecido como profeta das lágrimas, pois o texto do seu próprio livro, no capítulo de número 9, nós vamos verificar. Olha o que ele diz, capítulo 9. Provera a Deus a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em uma fonte de lágrima. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Provera a Deus que eu estivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles, olha o que ele diz, porque todos eles são adúlteros, são um bando de aleivosos. Esta mensagem aos ouvidos da nação não era agradável, mas era o que Deus estava falando para aquela nação naquele momento. Então, maldito o homem que confia no próprio homem. Jeremias havia escrito uma carta para o povo, orientando-o a se sujeitar à Babilônia, que já havia invadido Judá, obrigando-os a pagar impostos e oferecer reféns da casa real para serem levados cativos. E entre esses cativos encontra-se Daniel e os seus amigos. O comentarista diz, a sujeição à Babilônia deveria ser vista como uma sujeição à disciplina de Deus. Mas para um povo que não ouvia ao Senhor, também não percebia que o julgamento deveria ser aceito por ter sido enviado pelo juiz de toda a terra. Deus usa Jeremias e diz, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne seu braço e aparta o seu coração. Apartar é afastar-se, apartar é distanciar-se. Esta era a real situação. Nós verificamos também aqui que podemos concluir sobre confiar no Senhor. A nação preferiu confiar em outras nações, mas não deram ouvido à voz do Deus bendito, o Deus glorioso, o Deus bondoso, que sempre está pronto a beneficiar a todos aqueles que recorrem a Ele pedindo socorro. O comentarista diz que, mas eles buscam ajuda em recursos e capacidades humanas para fugir do julgamento divino. O Todo-Poderoso julgaria Israel de forma ainda mais grave e o Egito seria derrotado também. Eles não seriam malditos somente por desobedecerem a Deus, mas por buscar auxílio em pessoas de carne e osso, contando com exército de carros de combate que seria inócuos ao que Deus havia determinado. E em terceiro lugar, na nossa lição, nós podemos concluir dizendo que é melhor confiar no Senhor. É melhor pôr a nossa credibilidade em Deus. O homem é falho, o homem é limitado,
o homem tem suas dificuldades, embora por alguns instantes possa ser detentor do poder, mas é um poder transitório, passará, findará, chegará ao fim, mas Deus é todo-poderoso. É melhor confiar no Senhor. Por quê? Primeiro, porque o coração é enganoso. A Bíblia diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. A nação confiou nos homens e isso para ele não foi eficaz. Mas que você nesta hora, neste momento em que está ouvindo esta síntese desta lição, confie no Senhor, porque aquele que confia no Senhor, da mesma forma que Deus considera maldito o que se afasta dele e busca auxílio nos homens, como Israel buscou ajuda no Egito, Deus considera bendito aquele que confia nele. O Senhor é juiz. Deus não deixaria de julgar o seu povo por causa dos seus pecados, e o julgamento se concretizou quando a fortaleza de Jerusalém e o templo do Senhor foram destruídos e o povo levado cativo, o povo que antes usufruía o favor da proteção do Altíssimo, agora estava sobre o cativeiro na Babilônia, que isso durou 70 anos. Mas Deus havia prometido que quando chegasse o término dos 70 anos, ele restauraria a nação. A nação voltaria a ser o que antes era. Por isso, meu querido, eu exorto a sua vida neste momento a confiar no Senhor. Que nós possamos, neste momento de reflexão desta palavra, desta lição, medite, guarde, pratique, não se desvie, confie em Deus e, acima de tudo, procure sempre agradá-lo. A nação de Israel desobedeceu. Deus enviou profeta, Deus avisou, Deus exortou, Deus mandou uma vez, o rolo foi queimado pelo rei, mas Deus disse a Jeremias, escreva outro, para que eles não digam que eu não avisei. Deus manda avisos, Deus usa profeta. O profeta Jeremias foi ousado, foi corajoso, pois a Bíblia o exortou dizendo, não temas diante deles, porque tudo quanto eu te disser dirás, porque o profeta Jeremias jamais, mesmo sendo atacado, mesmo sendo lançado no calabouço, mesmo sendo lançado num poço cheio de lama, mesmo assim, a sua estrutura talvez, quem sabe, abalada, temerosa, mas confiou, porque alguém foi usado para tirá-lo daquela situação e ele continuar o seu ministério profético. É melhor confiar no Senhor. É melhor pôr a confiança em Deus. Quantas pessoas estão frustradas, quantas pessoas estão decepcionadas e perderam o rumo, já não querem mais viver porque confiaram demais em alguém. Mas neste dia, experimente confiar em Deus, experimente colocar a sua vida no altar de Deus, experimente obedecê-lo a qualquer custo que você passar. Mas o que importa para você neste momento é que é melhor confiar no Senhor. O coração é enganoso. O interior do ser humano pode abrigar diversos pecados, e entre eles o da rebeldia. E a rebeldia é um dos principais. Deus sonda o nosso coração. No capítulo 17 e o versículo de número 10, que é a leitura que fizemos, eu sou o Senhor, que esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Meu querido irmão, aluno da escola dominical, que esta lição possa servir, que você possa extrair dela o máximo que você puder. E a conclusão que chegamos é que é melhor confiar em Deus.
Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus sempre nos adverte por meio da sua palavra a respeito do que devemos e o que não devemos fazer. E mesmo quando Deus permite que as consequências de nossos pecados nos atinjam, Ele espera que acatemos a sua disciplina e aprendamos com ela, porque a gente aprende quando erra. E o bom é que quando errar, reconheçamos que estamos errados e possamos pedir perdão a Deus e aprender com os nossos erros. Entretanto, quando rejeitamos a sua palavra e os seus juízos, buscamos apoio em homens mortais para nos afastarmos de Deus. Caímos não apenas em tentação, mas também em juízo ainda mais sério. Foi isso que aconteceu, foi isso que causou a decepção, porque o povo pensava que se recorresse às outras nações, o castigo seria inevitável, mas não foi. A Bíblia diz, é melhor confiar no Senhor. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, que faz da sua carne o seu braço, do seu coração, porque ele é como a tamargueira no deserto. Não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos e no deserto, na terra salgada, terra infrutífera, terra inabitável. Mas enquanto isso, a Bíblia nos diz neste dia, bendito, bendito o varão que confia no Senhor, cuja a esperança é o Senhor. A tentação de fugir do julgamento. Eles foram tentados a tentar escapar, a dar um jeito de reverter a situação, recorrendo, mais uma vez repito, às outras nações. E isso foi um perigo muito grande, pois a Bíblia diz, assim diz o Senhor, maldito o que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Não se aparte do seu Deus, muito pelo contrário, confie em Deus e acredite que Ele pode agir em benefício da nação, em benefício do povo e em benefício daqueles que o buscam. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.